Oi, amigo, oi, amiga. Hoje a gente começa, a partir deste vídeo, a resolver as questões de processo civil do último concurso para escrevente do Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, beleza? Então, a gente já vai direto para o artigo, vamos estudar o artigo primeiro e depois de estudar o artigo, a gente vai resolver a questão que foi exigida. Então, vem comigo. Então, olha só, o que está falando o artigo para a gente, pessoal? Está falando aqui, ó, incumbência, né? Incumbe ao escrivão, ao chefe da secretaria. Só para a gente entender, o escrivão é o chefe na justiça estadual. Ele já foi chamado de diretor, hoje ele é chamado de coordenador, mas o processo civil continua chamando de escrivão. E chefe da secretaria é o chefe na Justiça Federal, tudo bem? Hoje é chamado de diretor também, diretor de secretaria. Terminologias à parte, só para vocês entenderem por que a palavra escrivão e por que a palavra chefe da secretaria. Vamos lá, então o que incumbe ao escrivão na estadual ou ao chefe da secretaria na federal? Incumbe redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício. Tá tranquilo? Vou continuar. Inciso 2º. Efetivar as ordens judiciais, realizar as citações e intimações. Tomar cuidado aqui, pessoal, quando o inciso do artigo 152 fala realizar citações e intimações, não é que o chefe da secretaria, que o escrivão, ele vá diligenciar na endereça do citando ou do intimando e realizar o ato processual. Essa incumbência é do oficial de justiça. O código aqui fala que ele vai efetivar, que ele vai realizar, que ele vai confeccionar o mandado de citação e mandado de intimação. Tudo bem? Lembrando, então, para ficar bem claro, citação e intimação, quem procede, em regra, é o oficial de justiça. O escrivão e o chefe da secretaria, pelo novo CPC, e aí já fica uma dica, é a alteração do novo Código de Processo Civil, ele pode realizar citação e intimação no balcão, quando o citando ou intimando comparece no balcão do cartório, na estadual, ou da secretaria, na federal, ele pode efetuar a citação e intimação. Mas o ato de citar e intimar, em regra, continua sendo do oficial de justiça. Vem comigo. Bem como, continua aqui o Código de Processo Civil, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. Então, as normas de organização judiciária podem determinar outros atos para eles também. Beleza? Comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituir. Então, grande pegadinha de concurso público. Quem tem que comparecer às audiências para auxiliar o juiz? O escrivão ou o chefe da secretaria. Se ele não puder comparecer, ele designa outro servidor. Tá claro? Beleza? Então, vamos lá. E o inciso 4º. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto... Então, olha só, a partir daqui, pessoal, já viriam exceções. Aqui já começa a exceção. Tomar cuidado aqui. Mas para a gente não interessa agora, por quê? Porque com essa parte aqui do artigo 152 e os 4 incisos, a gente já consegue resolver a questão que foi cobrada na última prova. Como a aula aqui, a intenção desse vídeo não é esgotar as aulas de processo civil, não neste momento, a gente vai se ater ao que é necessário para responder à prova. Tudo bem? Para a gente não fugir do objetivo do vídeo, resolver questões do último concurso e dos últimos concursos. A ideia é fazer o máximo de questões possíveis até a próxima prova para escrevente. Então, vem cá comigo. Então, olha só. Aqui cabe uma observação. Então, é manter sob a sua guarda e responsabilidade os autos do processo. E o que são os autos do processo? Vamos responder isso aqui.
é a materialização do processo. O que significa isso? Rogério, você tentou explicar e não resolveu minha vida. Pessoal, fica sob a guarda e responsabilidade do escrivão na estadual e do chefe da secretaria na federal os autos do processo. Mas isso não quer dizer, pessoal, que ele tem que ficar andando com os autos do processo embaixo do braço, levar para a casa dele. Uma vara estadual, ela tem em média aí uns 2.000 processos, 1.000 e poucos processos, 3.000 ou até mais. Já imaginou o escrivão na estadual ter que andar com todos os processos sob a sua responsabilidade? Fica no cartório, no caso da estadual, e fica na secretaria, no caso da federal. É isso que o código está falando, é a responsabilidade dele, mas fica lá no órgão público, tudo bem? Então são os autos. Então olha só, antes da gente voltar para a questão, dá para a gente aqui já tentar bater um papo, que com essa explicação do artigo 152, nós resolveríamos e resolveremos uma questão do último concurso. Processo civil também exigiu a lei, a letra da lei, ou a lei seca, como a gente do direito costuma chamar. Então, bora para a questão agora. Então, olha só. O que falava a questão para a gente? Falava o seguinte: legalmente, incumbe ao escrivão ou ao chefe da secretaria efetuar avaliações quando for o caso. Pessoal, avaliação, quem faz, em regra, é o oficial de justiça. Na estadual, ele tem até o nome de oficial de justiça avaliador federal, porque ele que faz a avaliação dos bens penhorados e etc. Não é incumbência do escrivão, não é incumbência do chefe da secretaria. Avaliação, oficial de justiça. Vem comigo. Certificar proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião da realização do ato de comunicação. Também, pessoal, aqui, o que essa questão aqui quis fazer foi o seguinte: ver se o candidato está antenado com as alterações do Código de Processo Civil novo. Quem faz essa proposta, quem certifica essa proposta é o oficial de justiça, quando ele vai intimar a parte fala: olha, eu tenho interesse em compor, eu tenho interesse em acabar com o processo, em fazer uma proposta para outra parte. O oficial de justiça faz uma certidão dele constar essa proposta feita pela parte. Então, outra incumbência do oficial de justiça. Vamos lá. Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis de pequeno valor penhorados. Outra pegadinha, não é incumbência do escrivão ficar guardando bens móveis. Já pensou, pessoal? Toda penhora que fosse feita, como é que seria? Ficaria sob a guarda dele? Totalmente inviável, né? Então, só para ficar claro, a alternativa A está errada, porque não é ele que faz a avaliação. A alternativa B também mantém errada, porque certificar a proposta de autocomposição, essas duas aqui, em regra, quem faz é o oficial de justiça, não é o escrivão e chefe da secretaria. A alternativa C também está errada, porque ele não fica sob a guarda de bens móveis. A gente viu que, na verdade, ele fica sob a guarda e responsabilidade dos autos do processo. Então, a alternativa está errada. Alternativa D, auxiliar o juiz na manutenção da ordem, também não é incumbência dele. O juiz que mantém a ordem, ele pode se socorrer de força policial, se for necessário. Alternativa E, comparecer às audiências. Nós vimos que é incumbência dele, sim, comparecer às audiências. Ou, não podendo fazê-lo, designar outro servidor para substituí-lo. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, pessoal, é a alternativa E. Então, a questão 38 cobrou exatamente o que está previsto no artigo 152 do Código de Processo Civil. Então, vejam, é uma questão relativamente fácil se você se preparou para essa prova. Quem se preparou para a prova, quem leu o artigo da lei, quem fez a revisão, fez exercícios, achou essa questão fácil. Quem deu uma lida de qualquer jeito, não se preparou, talvez nem soube do que se tratava a questão. Beleza? Bons estudos. Até o próximo vídeo.